Muito boa noite, estamos começando mais este importante momento devocional, momento de ouvirmos a palavra do Senhor, palavra que nos orienta, que nos consola, palavra que traz vida ao nosso coração. Saúdo com muita alegria a todos os membros da Paróquia Paz, bem como todos os demais irmãos e irmãs que estão participando deste momento de devoção. Hoje nós vamos meditar no tema Deus conduz a nossa vida e vamos utilizar o texto de Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Iniciamos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria, com muita gratidão a Deus em nossos corações, cantemos ao Senhor o primeiro hino. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, para sempre acreditando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura
segura na mão de Deus e vai. A nossa fé, a fé cristã, é a fé num Deus que criou o mundo e que sustenta o mundo, um Deus que nos fez e que cuida de nós. A nossa fé não é a fé num Deus construtor que criou o mundo e se ausentou, deixando o mundo funcionando sozinho. Não, a nossa fé é a fé num Deus pessoal, que se relaciona conosco, que cuida das suas criaturas. Isto para nós é um grande consolo, porque nós não estamos sozinhos no mundo, nós estamos no mundo com a companhia e a presença de Deus, somos sustentados por Deus. Jesus disse que nada acontece se não for da vontade de Deus, nem uma folha da árvore cai se Deus não permitir. Tudo o que acontece em nossa vida acontece pela vontade e permissão de Deus para o nosso bem. É certo que fazemos planos, mas nós fazemos planos e somos guiados por Deus. Nós fazemos planos e confiamos na direção de Deus, de que Deus vai fazer em nossa vida aquilo que Ele quer, porque Ele de fato cuida de nós. Ele de fato sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós fazemos planos e esses planos são mudados. Algo acontece e muda a direção de nossa vida e nos faz seguir em uma outra direção. Foi o que aconteceu no texto de hoje, texto de Atos 16, 6 a 10. O que nós temos neste texto? Nós temos o apóstolo Paulo junto com Silas e Timóteo fazendo a sua segunda viagem missionária. E Paulo tinha planos. Paulo queria pregar o evangelho em Éfeso, mas Deus não permitiu. Depois Paulo quis pregar o evangelho ao norte. Deus não permitiu. E numa visão, Deus guia o apóstolo Paulo para um outro lugar, para pregar o evangelho num outro contexto. Deus muda os planos do apóstolo. Vamos para o texto, versículo 6 em diante. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo tinha planos definidos, mas Deus mudou estes planos. Deus não permitiu que o apóstolo fosse para uma região, mas o guiou para outra. Ele teve uma visão na qual um homem da Macedônia pediu ajuda. Passe a Macedônia e ajuda-nos. O que este homem estava pedindo? Ele estava pedindo a ajuda de Deus, o Evangelho. E este pedido deste homem, podemos dizer que ele foi o pedido de todos nós, de uma certa forma, porque com este pedido o Evangelho chegou à Europa, chegou ao Ocidente e indiretamente chegou a nós. Deus guiou o apóstolo Paulo para que ele pregasse o Evangelho na Europa, e deste guiar de Deus surgiu frutos. A conversão de Lídia, o texto seguinte, depois a conversão do carcereiro e de muitas pessoas lá em Filipos e outras cidades da Europa. Paulo foi guiado por Deus e mudou o seu destino, guiado por Deus. Ele tinha algo em mente e Deus conduziu a sua vida para outro lado.
Nós também fazemos planos e, como igreja, nós tínhamos muitos planos. Eu cheguei há pouco tempo aqui na paróquia, estava cheio de planos, fazer assim, assado, mudar isso, mudar aquilo. Mas Deus enviou esta pandemia, Deus permitiu esta pandemia e mudou os nossos planos. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: os planos de Deus não mudaram. Ele está guiando a nossa vida para o seu propósito, para o propósito dele. Provavelmente, Deus está permitindo isto para que nós preguemos o Evangelho de uma outra forma e para mais pessoas. Às vezes, nós nos acomodamos em pregar o Evangelho apenas de uma maneira, apenas para os de dentro. E Deus quer que a gente pregue para fora também, para os outros, que a gente faça a missão. Deus está oportunizando para nós neste momento o pregar o Evangelho através das mídias, via online, para que mais e mais pessoas ouçam a palavra e sejam convertidas. Nós fazemos planos, mas Deus guia a nossa vida para que a vontade dele sempre aconteça, porque é a vontade de Deus, é a vontade do Deus que nos conhece perfeitamente, do Deus que se importa conosco em todos os sentidos, do Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados, para nos dar salvação. Nós não cremos num Deus distante, nós cremos num Deus que está conosco em Cristo, que nos ama, que nos abençoa, que cuida de nós e que guia a nossa vida. Paulo foi guiado por Deus e pregou o Evangelho na Europa. Nós, neste momento, estamos sendo guiados por Deus. Deus mudou os nossos planos para que a nossa vida seja sempre em conformidade com a vontade dele. Nós sabemos disso, nós cremos nisso, mas às vezes é difícil de aceitar. Mas em fé, reconheçamos isso, que Deus guia a nossa vida, que a vontade de Deus prevalece em nossa vida, porque Ele tem planos para nós, Ele nos guia. Que aproveitemos esta mudança de planos para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para viver em amor. O amor de Cristo nos leva a amar o próximo. Aproveitemos estas oportunidades para pregar, para anunciar Jesus e para viver o amor de Jesus com aquelas pessoas, que estão necessitando, que precisam de nós. Amados, nunca se esqueçam, Deus cuida de nós. Deus tem planos para nós e Deus dirige a nossa vida. Eu posso imaginar coisas, eu posso colocar no papel coisas, mas Deus decide e Deus conduz a minha vida conforme o querer dele. Que bom que é assim, graças a Deus, porque Deus faz tudo muito bem. Ele nos salvou em Cristo, Ele perdoa os nossos pecados e Ele vive em nós conduzindo a nossa vida. Aproveitemos, anunciemos aos outros, usemos as mídias sociais para falar de Jesus, para falar do grande amor. Através de Paulo, o Evangelho chegou à Europa e indiretamente a nós. Louvemos a Deus, porque os planos de Deus prevalecem e os planos de Deus são sempre para o nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar.
cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Alimentados com a palavra de Deus, cantamos louvores ao Senhor. E agora queremos falar com Deus em oração, colocar tudo nas mãos de Deus, sabendo que Ele guia a nossa vida, que Ele faz a vontade dEle em nós, sobre nós, conosco. Confiamos nele e por isso em oração colocamos tudo em suas mãos. Falemos com o Senhor. Bendito e amado Deus, graças e louvores nós te damos por todas as tuas dádivas, por todas as tuas bênçãos. Nós te agradecemos porque tu és Deus, Deus de fato, que cuida de nós, que ampara a nossa vida, que está conosco em Cristo e por causa de Cristo nos guia para sempre vivermos debaixo da tua vontade, do teu amor. Amado Deus, continua a conduzir a nossa vida e faze-nos reconhecer que tu és de fato o nosso Deus, o nosso dono. Tudo está em tuas mãos. Pai amado, tem misericórdia de nós, continua a cuidar de nós, abençoa o nosso mundo neste momento tão difícil, livra-nos de tantos males que podem afetar o nosso corpo, mas principalmente a nossa alma. Pai amado, cuida dos doentes, dos enfermos, cuida de todos os infectados com a Covid-19. Pai de amor, tem misericórdia. Tem misericórdia dos enlutados, consola-os na certeza da vida eterna, na certeza da ressurreição. Pai amado, abençoa a tua igreja, para que continuemos a anunciar o teu evangelho de todas as formas possíveis, para que mais e mais pessoas conheçam o teu perdão, a tua graça, conheçam a ti. Senhor amado, colocamos todas as demais coisas que precisamos, orando a oração que o teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma abençoada noite. Sempre nesta certeza, somos de Deus em Cristo. Deus nos ama, Deus conduz a nossa vida. Tudo está nas mãos de Deus. Podemos viver tranquilos, descansando nos braços do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Amém.